Fala pessoal do canal Notícia do Fogão, aqui é o Rafael, mais um vídeo aqui com tudo que rola na mídia sobre o Fogão. Temos aí ESPN, temos aí Neto, Donos da Bola, temos informações sobre o Igor Jesus, que está sendo aí desejado por clubes europeus. Tem aí 5 ou 6 clubes da Europa, quer dizer, da Inglaterra, da Premier League, né, se estapeando, segundo um jornal inglês, pelo Igor Jesus, que há pouco tempo atrás teve proposta de 600 milhões de reais, recusada pelo Botafogo para levarem ele antes de ele vestir a camisa do Botafogo. Agora já estão falando na casa de 250 milhões, ou seja, mais aí de 4 vezes o valor dito lá atrás. Então o garoto está valorizado. Vamos falar sobre tudo isso já já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael e vamos embora pro vídeo. Porque é o seguinte, nos 5 títulos mundiais do Brasil, tinha pelo menos um jogador do São Paulo e um jogador do Palmeiras. Por isso que perdeu. O Brasil não ganha a Copa do Mundo se não tiver pelo menos um jogador do São Paulo e do Palmeiras. Kleber Xavier ao lado, Sampaio. Então, assim, o Botafogo tá ressuscitando. E precisa ser titular ou pode estar no grupo? Não, pode estar no grupo. Pode estar no grupo. Tá lá no grupo. Tá no bolo, né? Então, assim, o Botafogo está ressuscitando. Ele está fazendo renascer o futebol brasileiro. Ontem parecia o Garrincha, o Luiz Henrique ali. Opa! A fumaça pela direita. Sem com corte, vai, Só que o Garrincha driblava pra direita, normalmente, né? E o Luiz Henrique? Eles pegavam o João Bobo, ele falava João Bobo, né? Era o cara que ele pegava. Ele levava pra direita e cruzava pro Vavá, né? É. E o gol de Vavá do Jesus, entendeu? Então ontem Luiz Henrique foi quem? Garrincha E o Igor Jesus? Vavá. Peito de aço? Peito de aço. Não, É. peraí, então o Savinho pode ter sido Garrincha, que foi ele que levou Também. pro fundo, cruzou e o cara do Botafogo Mas é fez. isso que falta pra seleção brasileira, a fumaça. A gente falava, o Bira gosta de usar muito esse termo, fumaça. Todo dia. Não é? Ele fala. No linha, de vez em quando, Nas ele cita lá, análises, então, é ele o que ele quebra mais as pernas fala. de todo mundo quando ele cita fumaça. Isso. Ele faz analogias. Quebra o linha. Ele faz analogias. Ele é o cara que enriqueceu o linguajar do futebol brasileiro. Você sabe que essa... também. Eu quero deixar bem claro pra vocês que apesar de parecer por um momento que Rodrigo Bueno está viajando... Não, jamais. Ninguém Pega aí o pensa Galindo, nisso. se ele não concorda Quer comigo. que eu te falo? Pergunta pro E Galindo. tem gente que concorda também. Então. Bota aí o jornal. O AS, você sabia que está exaltando o Botafogo? De futebol Daqui a e pouco regatas. nós vamos colocar Pouco essa esses imagem. jogadores do Botafogo que não- até na Europa estão falando Repercutindo, disso. né? Dos caras do Botafogo. Porque é um clube um pouco europeu hoje, na forma de administrar o John Textor ali, ele não é europeu, mas assim, o Botafogo tem irmãos hoje, né? Co-irmãos, conexões na Europa. Minha administração, eu tenho alguns amigos que largaram inclusive a imprensa para trabalhar para o Botafogo, Tá certo. com muito sucesso. E agora o Botafogo está exportando isso para a seleção brasileira. Tá Ok. voltando, ó lá. Jogadores do Botafogo não marcavam pelo Brasil há 26 anos. Não foi Bebeto na Copa de 98. O Botafogo Brasil e esse ano Dinamarca. tá quebrando um monte de tabu. Não ganhava 16 anos do Atlético Paranaense fora de casa, não ganhava de goleada do Flamengo desde não sei quantos anos, décadas que não ganhava. Fez 4-1. O Botafogo está recolocando. A gente teve uma época em 2019 que o Flamengo do Jesus estava na modinha, era o time da modinha, né? É. Time da modinha. Virou talismã alvinegro já, né? E ali a gente falou assim, cara, que coisa boa que o Jesus está fazendo pro futebol brasileiro. Um Jesus, né? Ali o Jorge. E agora? Ele está resgatando o futebol romântico, futebol ofensivo, depois de muitos técnicos brasileiros pragmáticos, defensivos, retrógrados, antiquados, quadradões, ali fazendo... Quadradões. Né? Esse termo é moderno. Todo mundo segurando o seu... Quadradões, cara! Eu não ouvia Aquele bando de treinadores Desde barrados limitados. no baile, na década de Um 80. bando de treinadores limitados do futebol brasileiro, Pra terminar, jogando por 1-0 pra recuar pra uma bolinha, entendeu? Quer saber sofrer e agora tal. Jesus de Vem o centroavante. Jesus ali e ele... Né, Não, esse é o Jorge e o Igor. Agora foi o então, Igor agora é o Jesus. Igor Esquece Jesus. já Você vê a foi. força de Jesus. Jesus, eu falei. Gabriel Jesus. A gente tinha Jesus no futebol brasileiro. Veio o Gabriel Jesus, o que aconteceu? Bateu o campeão Palmeiras. Palmeiras volta ao protagonismo do futebol brasileiro com o Gabriel Jesus. Ai, Aí vem meu Jorge Deus do Jesus. céu. Né? Revoluciona o futebol brasileiro. Fez um carrossel aqui. E agora? Foi quase que o carrossel de 64 da Holanda. Calma. Em 2019. E agora o Botafogo, né? Com esse trabalho que tem John Textor no comando, passa por Arthur Jorge, tem jogadores visionários que acharam no mercado. Quem era o Igor Jesus até poucos meses atrás? ele tava até sem contrato. Quando chegou aqui, pouca trabalho gente bem falava feito pelo dele. Botafogo. Agora Adaptação, ele, adaptação dele. né, Agora- no momento, ele é o centroavante que está resolvendo para o E Brasil. você até me auxilia, bíblico, Bubu.
que às vezes eu me sinto igual Não, essa ele me chamou escolinha. de seleção de 70, eu tô pensando, ele usou os termos de 70, né? Não, Não sei que quadradões. Quadradões e tal. Quadradões. 90 milhões em ação. Tinham 90 milhões de brasileiros Sim, em mas 70. os quadradões. Né? Hoje são 220. Agora, muito mais do que falar do Caramba. Dorival, que a gente vai falar daqui a pouco. Ô, Mauro, você acha que nós estamos diante de um novo cara que pode... Vamos falar do Igor Jesus, de pegar essa camisa da seleção. Ontem foram as primeiras apresentações, mesmos minutos dele ali, né, como titular, tudo, mas ele já mostra essa característica de ser o centroavante da seleção? Eu acho que ele aproveitou muito bem, né, a oportunidade deixada pelo Pedro, que o cara ainda seria o Pedro. Da Copa do Catar para cá, ele foi o 10º centroavante usado, o 10º. Você vê. E não estamos muito tempo, é só 23 e 24 estamos em 2 outubro. anos quase. Praticamente em 2 anos já foram tentados 10 ali na lista. Ele foi muito bem, óbvio que ele vai ser titular, né? Além de já ter entrado para a história, com a história com essa coisa de gol do Botafogo, 20 e tantos anos, era o Bebeto. Ele entra para aquela lista de estreante que marca, que é uma lista também bastante interessante. Os 2 últimos até não eram tão conhecidos, aconteceu, né? Eu tinha até anotado o Joelito no ano passado e o Antony em 21. Mas isso vem lá atrás, de Pelé, etc. A lista é bonita e tal. Então, assim, isso marca. Ele fez o que se esperava dele, eu acho. Se for quem que se salvou aí, esquecendo, depois a gente vai falar da parte coletiva, aí o Birner, o Prats adora, vai falar que foi horroroso coletivamente, deixa ele analisar. Geralmente falo isso mesmo. Ele fala assim. Ele vai falar. Mas é ele o só nosso... falhou aí, hein? Mas aí, assim, então, são muitas falhas, muitos jogadores que não atuaram da forma que a gente queria, outros previsíveis. Só uma coisa, Você cara. esperava alguma coisa do Danilo, Então, apoiando, você viu como é que ele veio? Ele veio acompanhando, então. quase que ele bateu palma pro cara Então, do assim, O Vargas não é muito alto, não, né? Não. Não. O Abner que foi bem na 73 parte ou ofensiva, 74. mas também nesse Você lance aí o cabeceia Abner... sozinho, você não precisa ser o alto. cara cruzou sozinho, com toda a liberdade para cruzar, e o Vargas com toda a liberdade para cabecear. Mas voltando ao Igor... Vamos falar do Igor, Eu a gente tá acho falando assim, dos personagens. eu acho que aí ele entra nessa briga. O Pedro só volta o ano que vem. E ele passou a ser realmente o 9 para jogar nesse sistema aí. Agora, o ano que vem volta o Neymar. E aí vou fazer o que com os outros? Aí vou ter que mudar, vou jogar sem um centroavante. Vou jogar com 2 caras diferenciados ali. Aí tem que tirar o centroavante. Mas para isso aí, que o Pedro faz muito bem no Flamengo, enfim, era o artilheiro do ano aqui no Brasil, ele cumpriu muito bem esse papel, muito bem. E olha, primeiro jogo a gente tem que levar em consideração que o cara, ele mostrou maturidade, assim, sair na área, ele tem que sair, ele não estava, sabe, nervoso nem nada, e estava no lugar certo para testar a bola, e muito bem, né? Não é uma cabeceada assim, sobrou ali, ele empurrou para dentro, não. Foi muito bem na jogada. Ele foi muito bem na jogada, então assim, sem dúvida, se tem um titular para o próximo jogo, é ele. Então, para você, ele carimba a titularidade para terça. Birner, você acha que isso para pode acontecer? novembro, para os jogos de novembro. Para novembro também? Cara. Então, aquela Eu acho. parada da gente Espero que querer não. ver o Vai ter- Endrick não vai mais ter tempo, Pedro? então... Espero que não, porque eu espero... Eu sei que essa é uma coisa mais injusta, mas a próxima data FIFA não tem paralisação. Não. Bom, aí já muda. Aí é muito cruel com o Botafogo. E eu fico... Essa é uma coisa que me chama muita atenção. Porque eu vi ontem na redação os botafoguenses orgulhosos, comemorando gols dos jogadores do Botafogo. Tenho visto isso, esse pequeno período pós-jogo da seleção brasileira até agora, muita festa dos torcedores do Botafogo. Isso vai jogar contra a equipe. O histórico o jogador vai para a seleção brasileira, começa a ser convocado, aumenta a chance de se machucar, aumenta a chance de ser negociado. Mas não convoca, Birner? Se você tem os melhores... Não. Jogadores... Aí a coisa não é Botafogo. O Botafogo tem todos os méritos para ter trazido jogadores que conseguem atuar na seleção brasileira e que resolvem jogos no momento difícil da seleção. Pro Botafogo, aplausos. Tá. Dorival, só falta não chamar. É óbvio que o Dorival tem que chamar. O problema é a CBF e o calendário do futebol brasileiro. Exatamente. O Botafogo tem 2 torneios e eu tenho absoluta certeza que o Botafoguense é muito mais importante ganhar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Botafogo tem uma pequena vantagem no Campeonato Brasileiro, numa disputa, para mim, 50% contra o Palmeiras, ultra equilibrada. Talvez o Bubu ter abraçado o favoritismo do Palmeiras. Isso aí pro de maneira Palmeiras não muito foi boa notícia, efusiva. não. Foi perigoso. Aquele abraço apertado aumente um pouco a chance do Botafogo. Aumentou, sim. Né? A Libertadores, então, Botafogo não tem. Né? É o único time
dos 4 gigantes do Rio de Janeiro que não tem. E ele tem, de longe, o melhor time Dos 4. dos 4 que restaram na Libertadores para ganhar o campeonato. Tá 3 jogos do Pra título. você, se não for o Botafogo campeão da América, vai ser uma surpresa. Qualquer um dos outros 3. Não chega a ser uma surpresa porque é mata-mata, mas para mim vai ser muito surpreendente se o Botafogo não chegar à final. Ah, e bem Porque lembrado. a diferença com o Peñarol é muito grande. E bem lembrado, novembro é o mês da decisão da Dia 30. Libertadores. então. Dia Mas 30. você pode, o cara vai para a seleção, tem Não, eu desgaste. estava vendo de jogos, agora, né? eu não tinha me tocado de com isso, que paralisação. o Birner falou. No dia 13, o Brasil joga 14 e 19 de novembro. Isso. No dia 13, tem Botafogo joga com Cuiabá em casa. Um dia antes, o cara tiver na seleção, evidentemente está fora e tal. E no dia 20, com o Atlético Mineiro fora. Então dia tem a depois. paralisação E justinha. aí, se o futebol brasileiro quer respeitar o futebol brasileiro, ele não chama os jogadores do Botafogo. E tem uma coisa que é muito cruel. O jogador quer ir para a seleção. Óbvio, é uma é conquista lógico. enorme. O Igor Claro. Jesus, se ele meter gol agora na terça, ele vai querer Por isso que eu continuar. falo que seleção brasileira é difícil. uma vitória do jogador, é o carimbo de sucesso, ainda mais da maneira como o Luiz Henrique e o Igor Jesus conquistaram no campo, de maneira indiscutível, a vaga na seleção brasileira para a próxima rodada. E eu concordo com você, não dá para não chamá-los de jeito nenhum. Porém, não é bom para o clube. E aí você tem que... talvez o jogador fique insatisfeito, a gente não sabe como cada atleta reage. Cara, é muito complicado. É muito complicado. Mas extraindo todo o pacote do que é a autossabotagem do futebol brasileiro ao futebol brasileiro, é óbvio que esses caras têm que ser chamados. O Igor Jesus teria que começar Agora é o próximo jogo. seguinte, até a CBF poderia falar para o Dorival, chame só jogadores lá de fora. Vamos Sim. pensar. Mas será que o Brasil está nessa situação de Não. poder abrir mão dos caras, dos melhores? Talvez. Não vamos atrapalhar o Campeonato Brasileiro, nosso maior... Só que as outras seleções vão chamar. Vão Botafogo chamar. cedeu 7 Exato. jogadores. Claro. Então não... O Galo também, você falou Botafogo e Galo, o Galo... Não, então... Exatamente. As outras Bem seleções vão lembrado isso levar aí, os jogadores. Não, isso ele é bem lembrado, eu Bem acho que lembrado. prejudica, claro. E é uma divisão no coração do jogador, é o que você falou. Ele faz mais um gol agora Ele contra vai o querer Peru. ficar. E aí fala, tem 2 jogos em novembro. Pô, não, mas eu tenho que ficar pelo Botafogo. É difícil, hein? Racha o coração e a cabeça do Exatamente. jogador. E é um ser humano, vale sempre lembrar. É porque um as pessoas ser humano. esquecem. Se jogar por aqui, não foi, vai ficar com a cabeça complicada. Sabe- É difícil, eu não sabia, não tinha me atentado. Pode usar esse termo? Atentado. Só o Rodrigo? Claro, Pode. né? Agora, o grande Não é lance... nenhum atentado. Tem o não sentido tá do palavra Rodrigo, atentado. Só ele. tem que Agora, ser. o que me chama a Que não atenção... tem data FIFA aí. O que me duro. chama a atenção dessa dupla aqui sensacional, Igor Jesus e o Luiz Henrique, é que você ouviu, Prato, você não foi eu que falei, foi o Rodrigo Bueno, que porque Botafogo, Garrincha, Vavá... Algumas comparações meio perigosas foram Sim, feitas aqui. mas tem uma coisa que os dois tiveram que eu acho que faltava também um pouquinho para a seleção. Principalmente o gol do Luiz Henrique, que é o improviso. Sabe o que um jogador falou para mim? Que ele falou que hoje o futebol está tão automatizado, ele joga no meio, esse atleta. Ele falou, eu já sei que eu vou dar a bola pro ponto, o ponta volta para mim, eu tento acionar o centroavante. Então não tem mais... Ele, como gosta de dizer o Bubu e o Birner Adora mesmo. o Luiz Henrique faz o facão. Ele o chama... facão, cortou, né? Olha o que ele faz. olha o que ele fez, termo não. Schlau. É o X1 aí, ó. Ele levou a vantagem no X1. Schlepp. Não fala o drible. Faz X1. O que é drible? O Muricy já ensinou drible. que é Mas você drible. tem contra a palavra drible. Não, drible tudo bem. X1. Eu vou até Eu prefiro questionar. o quarentão Ó, agora. o Mauro quer questionar. O Mauro quer questionar. Eu vou questionar. Quadradão. Eu não acho, inclusive, assim, no linguajar que eu escuto, que isso seja um facão. O facão, pra mim, é o quando o facão cara é aquele- parte, Boa, Mauro. parte Isso. da lateral e Cortando entra. pro meio. Se ele recebesse Tira no pro meio... o Davidson agora fez um gol que Isso, o no Hulk facão. entregou. Aí o facão assim à esquerda. Mas Mas quando ali- o ponta sai. Ali foi o... Um drible e puxou pra dentro e Claro. bateu. mas É tem bem que fazer o verdade. jogador brasileiro. Hein, Prates? E foi um golaço. Eu quero ver Mas qual olha vai lá. ser o senão que vai Olha lá. colocar. Você vai falar o que eu vou falar. Vamos ver se o que Esse você vai espaço falar. todo que ele teve de Ih, os olhar, caras levantar a ficaram, cabeça. será que ele vai Não, fazer e um cá gol? entre nós, Olha o lá. Cortez, goleiro do Chile, meio mas- que encurtou o braço. Eu vou te contar, o goleiro do Pode Chile falar? ontem tava esquisito. Ele é Tava bracinho de esquisito. motorista de Tava Kombi, hein? esquisito, tava Ele não estranho. Tiranossauro Rex? É que o Brasil não Ele chutou é tantas meio- bolas em direção ao gol do Chile. Mas em alguns cruzamentos, olha, coisa estava complicada pro. Teve E um o lance Ederson foi mal no gol que do a Chile bola também. passou. muito ruim, cara. É, muito ruim. exatamente, Bina. O goleiro teve um lance que a bola Essa foi foi chutada assim perto da trave, ele faz assim, ó. Ele dá uma recolhida, né? Ele de- recolhe, é. Eu acho que ele tentou tirar de E o lateral, cabeça. o Galdâmio, o que o Salvinha fez com Ele não vai muito. Então, e é um momento aí que, logo Mas depois fala do Luiz Henrique da Luiz Henrique, personalidade. não, fez um gol de... Ele tem muito talento e ele tem muita força, né, Edu? Ele é um jogador, ele é um ponta
que assim, a gente tem acompanhado aqui no Brasil principalmente, quem vai marcar e vai, por exemplo, pro choque com ele, sofre, porque ele não cai. É muito difícil um zagueiro ter contato com o Luiz Henrique e derrubar o Luiz Henrique. Geralmente é o zagueiro que cai e ele carrega a bola. Né? Então, assim, e o Luiz Henrique tem uma coisa que é um pouco rara pro futebol de hoje em dia, em cima do que você falou, de automatizado. O Luiz Henrique tem uma coisa um pouco de jogador de bola. Aquela coisa que ele não é um jogador tão tático assim, de ficar muito preso ao setor do campo. Então ele tem uma coisa um pouco de jogador de improviso, de drible, tem muita força, muito alto, né? E tá num momento muito bom. Aqui no Brasil, um dos melhores jogadores do país. Quando sai do Fluminense, o Diniz lamentou, inclusive, até o dia que ele ficou no Fluminense. Que não pôde voltar. O Fluminense não teve condição de contratá-lo. O Botafogo foi e contratou. Ele não quis o Flamengo. Do Betis, não quis o Flamengo. Fez um gol ontem muito importante para ele e para a seleção brasileira. Depois eu quero que você passe a lista pra gente dos times brasileiros que tem mais jogadores campeões do mundo. Aí. Eu também fiquei curioso depois. Eu fiquei esperando. Você deu só metade da informação. Desculpa, Mauro. Não. Eu acho assim... Jogadores... A Copa de 34, por exemplo, houve uma espécie de motim, né, contra a seleção brasileira, na época CBD. O Botafogo mandou quase que... A seleção brasileira foi para a Copa 34, é quase que o Botafogo inteiro. Com alguns jogadores do São Paulo Futebol Clube, que é o segundo clube com mais jogadores cedidos para a seleção brasileira em Copa. Campeões do mundo, depois você me passa isso que eu queria saber. Ele não deu essa informação. Agora, desculpa interromper. Não, eu só ia dizer o seguinte, a gente diz que o Chile é ruim, e a gente está vendo a colocação do Chile, ele só teve uma finalização no gol também. Só, e foi o gol. Foi aquela cabeçada. E depois 7 chutes que não chegaram. Mas 3 minutos antes desse gol aí, quase o Chile faz. É isso. Não, esse teve espaço, um vacilo do Danilo, um escorregão, vocês se lembram? Foi. Que gerou um contra-ataque. Que se é a favor do Brasil, a gente estaria dizendo, pô, mas 3, 4 caras e não souberam fazer o gol, etc. Então, assim, mesmo sendo muito ruim, o Brasil teve perto de perder. Sim, teve um lance o gol do Igor Jesus. Seria péssimo. Exatamente. Há um pênalti duvidoso para o Chile. E na sequência sai o gol do Igor Jesus. Se o árbitro VAR chama e o árbitro dá um pênalti para o Chile, poderia ser 2-0 para o Chile. Seria anulado o gol do Igor Jesus. Mas não foi. Agora você tá moderninho, você quer dar o pênalti você também. quer moderninho. Isso já se viu muito, aquela Copa no Chile em 62. Não só isso, eles queriam que falta que o Savinho teria feito. Claro. Era o mesmo lance. E também o Savinho faz uma cama de gato. Eu tô falando, mas eu tô falando pelo lado da imprensa chilena. O Brasil foi muito ajudado pela arbitragem. Foi a Copa em que o Brasil foi mais beneficiado. Foi na Copa em 62. A última Copa do Mundo foi. O Brasil, em 62, teve muita ajuda da arbitragem. Newton Santos, a enciclopédia, dando aquele passinho contra a Espanha. Mas você falou do Garrincha expulso na semifinal, jogou a decisão. Ok, mas você falou do Botafogo. Eu vou primeiro mostrar que quando eu falei aqui do jornal espanhol citando, tem aí, aqui, ó, o Bubu falou, o Botafogo, graças ao Botafogo, olha lá. E o jornal cita ali o Luiz Henrique evitando o caos. O jornal AS, a situação, né, da seleção que venceu o Chile com uma reviravolta, alcançada na reta final, quando um ex-jogador do Betis, por isso que eles citam o Betis, marcou um belo gol e que levou o seu time na tabela. Um Brasil acostumado a formar elencos com amplo repertório de estrelas mundiais, conseguiu uma vitória vital graças a 2 jogadores do Botafogo, time da moda no Brasileirão e na Libertadores. Ele lidera o primeiro e está nas semifinais do segundo. O time carioca agora pode se orgulhar de ter os 2 artilheiros na noite de Santiago. Você falou. Aquele jornalista, talvez ele tenha captado... Falei que o Brasil ia ganhar o jogo é sofrido. Mas o Brasil... O que tem Igor Jesus que te encanta tanto? É o molho. Câmera 3. Kamehameha. Né? Até nisso. É o Goku. Até nisso. A gente tá precisando de novos ídolos, novas referências e tal. Então a gente ficou, pelo menos assim, mais do que uma década, esperando tudo do Neymar. Que o Neymar vai lá, resolva tudo sozinho. Agora entregaram o bastão pro Vinícius Júnior. Os 2 não estavam. Verdade. E aí a gente discutia aqui, meu Deus, quem pode ser protagonista de uma seleção? Não temos o Neymar, não temos o Vinícius Júnior. Quem vai ser? Vai ser o Rodrigo, que é um quebra-galho, parece eu? Não, mas ele é bom Tá jogador. faltando alguém? Você? Não, Pera alguém aí, não. Ali. E o senhor a câmera, e o senhor que fala O quebra-galho... Bira fica resfriado? Olha, vem aqui no linha. Isso. Aí é uma reclamação clara. O presida
vai comprar mais senhor uma vai se fazenda? complicar. Vem aqui no ESPN, O senhor FC. vai se complicar, que a última vez que o senhor fez referência à escala, E o o senhor põe vídeo. Não, o Prats eu não é quero que assim, você se o complique. Prats ficou em Santos vai ali, pra CBN no chorando, lugar dele? aí eu tenho que vir no 360. Posso falar? Eu quero te defender. O Prats não subiu Eu a quero serra. te defender. mesmo, Posso falar? Não emocionei. fala Eu mais sou da Nestor, escala. quando conheci o A Adriano. última vez que você falou da escala, Então tá bom. você fez analogias do tipo, ai, alegria na F90. Aí eu vou lá pro Linha, eu tenho que ficar mais... Ai, não... Aí sabe quanto tempo ele ficou sem ir pro Linha? 4 meses. Aí ficou Pô, pra já mim e não falou, vou mais de um ano já? mais uma reclamação. Põe o povo na TV, para com isso. Rodrigo, Roda o povo. Não, Vamos voltar a falar de Vamos pro povo. protagonista. Você não quer Roupa suja da empresa. Eu não tô quero ser defendendo. protagonista do F90. Não fala... você é o nosso Não, protagonista. então é o Vamos lá. seguinte. Deixa eu falar do... Vamos trazer Fala o de povo. quem? O Igor Jesus. O povo é Porque é o seguinte, você Ele é o tá se protagonista. complicando. Ou Vai vai por salvar mim. Rodrigo Bueno. Vai lá, Vai vamos tá- salvar o Bugão, Mauro. Vai lá, o povo na TV. Fala pessoal da F90, boa tarde, aqui é o Lurian. Acostumado a jogar junto, né? Os jogadores se divertindo, ó, estamos com a camisa da seleção ali, vou fazer o jogo. E tem alguns da seleção internacional. brasileira que talvez não jogue também. Não, mas. É mesmo, Mauro? É, né? Isso vai dar corte, hein? Olha que isso aí é bom. Parabéns, né? Eu Porque é quero experiência, associar né? essa Agora discussão. cara experiente esse aí meu já. raciocínio não vale apenas pro Botafogo. Dominou. Claro. Porque o Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, é o time brasileiro mais forte do momento na Libertadores, então eu escolhi o Botafogo para fazer esse comentário. Você pega, por exemplo, tira o Savarino, coloca ontem jogou o Rodrigo, né? Você tira o Almada, começaria o Paquetá, mas o jogo do Paquetá ontem foi bem ruim. Mas você coloca outro jogador brasileiro ali e você tem um time mais entrosado e pronto do que a seleção Põe reserva brasileira. do Botafogo, põe o Eduardo, Júnior Santos. Olha, a reserva do Botafogo Ganha do Chile. hoje podem Ganha do jogar Chile. também. Com mais facilidade do que ganhamos Sim, ontem. tá pronto. O time do Botafogo é um time pronto. A seleção não tá pronta. E a seleção tem uma coisa que me incomoda bastante, mas eu acho que é solucionável. E para mim esse é o grande problema da seleção. Não, mas eu não acho mais. Vamos lá. Olha o que o Botafogo fez no jogo de ontem. Igor Jesus junto com o Luiz Henrique. Luiz Henrique aí que emprestou 40, que ganhou 40 mil real, cara. Aí depositaram para ele 40 mil real. Não, isso tá de brincadeira, cara. Ó, que por sinal, tá o problema aí do Corinthians da Sport da Sorte. Sabe quantos clubes tem o Sport da Sobe? Vários. Não, eu sei que você acertou. Mas só se fala do Corinthians. Vocês não falam do Atlético Paranaense? Vamos lá, então. Qual é o entendimento, Veloso, em relação do que a seleção brasileira jogou, mas ao mesmo tempo não convenceu e faz tempo que não convence? Né? O que esse resultado foi bom pro Dorival Júnior ganhar do Chile? Eu acho que 2-1. o Dorival Júnior tem que pensar que nós perdemos para a Colômbia com jogadores que jogam no Brasil, na Colômbia. E ontem o Brasil ganhou do Chile, que é o penúltimo colocado das eliminatórias, só tem uma vitória. E o Brasil saiu perdendo e ganhou por 2 jogadores que ainda jogam no Brasil, né? Os 2 do Botafogo. Então ele tem que pensar que não adianta ficar chamando de jogador que está jogando lá na Europa, mas em time pequeno. Que aqui no Brasil, os jogadores que disputam o campeonato... Mas aí tem uma coisa, né? título. Lembra que a gente fez o negócio dos 3 bilhões da Era Tite? Sim. 3 bilhões da Era Tite. Jogadores que não jogavam na Premier League, jogam no Wolverhampton. Só time de... como que chama esse time aí? Qual? Bournemouth. Eu vou abrir uma zona, eu vou botar esse nome aí. Bournemouth. Vai ser a minha mãe que vai ser a gerente. Fulham, Wolverhampton, West Ham. Nossa, é de brincadeira. Quem decidiu Não, o jogo só time hoje? ruim, velho. É os 2 do Botafogo, né? O Igor Jesus e o Luiz Henrique, que estão disputando o título brasileiro, que estão na Libertadores. Que os times que estão lá fora, os jogadores que estão lá fora em time pequeno, não disputam nada, só cumpre tabela. O Flamengo está disputando o título, o Palmeiras está disputando o título, o Botafogo tem que chamar jogadores de time grande, que disputam, que têm ambição, que estão buscando título. Não esses jogadores que só estão cumprindo tabela lá fora. E só cumpre tabela para ser vendido. E não tem jeito. Hoje é dia de falar do Igor Jesus, depois do jogo de ontem da seleção brasileira. É óbvio que o assunto Igor Jesus ia ser o destaque do dia, né, do pós-jogo. Todos os programas esportivos estão falando dele, né? Foi o grande destaque, né, na estreia da seleção brasileira como camisa 9, como centroavante, onde tinha a opção de colocar o Endrick, atacante do Real Madrid, né, com toda a estrela que o Endrick tem. O Dorival Júnior resolveu apostar no Igor Jesus, falou na entrevista antes do jogo que era um teste, né, que era uma forma de dar uma chance também a novas opções. E no futebol é isso, você precisa agarrar as oportunidades que aparecem, você precisa
às vezes você tem uma oportunidade e você precisa ir bem naquela oportunidade, porque pode ser que você não tenha mais. Então, se ontem o Igor Jesus conseguiu fazer o gol, né, que deu empate ali para a seleção brasileira, um gol num momento terrível para o Brasil. O Brasil saiu atrás do placar, o Chile estava perigoso nos contra-ataques e o Igor Jesus consegue empatar a partida. Ele consegue ali abrir portas para ele, cara, de diversas formas, né? De continuar sendo convocado para a seleção, e ele com certeza vai continuar sendo convocado, principalmente depois desse gol que ele faz na estreia. Abre portas para ele em diversos outros cenários futebolísticos, falando assim, né? Ele que é um jogador que é cria do Coritiba, né? Um piá do Couto, sai do Brasil muito cedo, ele tem 23 anos, gente. O Igor Jesus é muito novo, ele sai do Brasil, vai jogar na Arábia. Ele deu entrevista falando que por ele não tinha saído do Brasil para ir para a Arábia, mas que ele precisava aceitar um pedido do Coritiba, que estava precisando do dinheiro naquele momento. Então ele foi para a Arábia, jogou lá no Al-Shabaab, né? Volta para o Brasil, volta para o Botafogo, numa condição de artilheiro lá na Arábia, já demonstrava já ser um jogador com uma boa média de gols. E aí vem aquele preconceito das pessoas acharem que a Arábia não tem nível, que é um jogador que veio da Arábia, que lá é muito fácil, as coisas lá não funcionam da forma que as coisas funcionam aqui no Brasil. E existiu esse preconceito. Ele chega no Botafogo, né? No início tem aquela adaptação ali, os primeiros 5 jogos, aquela adaptação, não faz muitos gols. Depois ele deslancha, cara. Começa a fazer gols decisivos, faz gols no Flamengo, faz gol no Palmeiras, gols decisivos em Libertadores, né? Principalmente contra o Palmeiras, né? Foi muito importante contra o São Paulo. Ele que dá o passe, por exemplo, pro cruzamento do Savarino, né? No gol do Almada, no jogo no Morumbi, né? Então, assim, o Igor Jesus coleciona bons desempenhos, não só gols, tá? Desempenhos, né, pelo Botafogo. E por isso ele chegou à seleção brasileira e na estreia ele consegue fazer aí um gol decisivo também para a seleção brasileira, um gol que foi muito importante, um gol de cabeça, de uma posição que o Brasil parou de produzir, né? Se a gente for pensar, o Brasil parou um pouco de produzir centroavantes, que sempre foi uma marca registrada no futebol brasileiro, né? O Brasil sempre teve na sua seleção grandes centroavantes e de uns tempos para cá o Brasil parou. Hoje a gente produz muito ponta, muitos jogadores leves que jogam nas extremidades do campo, e a gente parou de ter a figura do camisa 9. A gente tem poucos no futebol brasileiro, né? Antes do Igor Jesus, quem estava sendo convocado era o Pedro do Flamengo, que também tem uma característica de centroavante, camisa 9. Pedro também, que é muito bom atacante, muito bom jogador. Então tem Pedro, Igor Jesus e cadê outro centroavante brasileiro, né? Não tem, nem na Europa você acha um centroavante brasileiro, camisa 9 de fato. É difícil, cara. Agora ponta você tem aos montes. Aos montes. E é por isso que existe o bônus, né? O torcedor do Botafogo fica feliz pelo desempenho dos atletas do Botafogo na seleção, mas também tem o ônus para o torcedor do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo quer que o Igor Jesus fique o máximo de tempo possível aqui no clube, mas ele tem 23 anos, foi titular de seleção brasileira, fez gol na estreia, e isso desperta interesses. Saiu uma matéria, né, lá na Inglaterra, que alguns clubes já estão de olho no Igor Jesus. Eu vou listar os clubes para vocês aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que o Igor Jesus, antes de vestir a camisa do Botafogo, ele recebeu uma proposta de 60 milhões de reais. O Botafogo recusou. O scout do Botafogo, né, deu uma sugestão ao Textor, falando: Textor, não vende, porque ele tem potencial de crescer mais aqui e valer muito mais do que isso no futuro. É um jogador de seleção brasileira, de potencial para chegar na seleção. Chegou à seleção e a gente vê agora que esses 60 milhões de reais aí, 10 milhões de euros, vão valer aí 3, 4 vezes mais, devido ao cenário que está aparecendo, né? Então, assim, acerto do Botafogo, profissionalismo, o scout do Botafogo mais uma vez dando aula, né? É preciso que isso seja dito, que o scout do Botafogo vem realmente se destacando, sendo o melhor do Brasil, com certeza.
Mas assim, com certeza mesmo, sem sombra de dúvidas, né, o scout do Botafogo é o melhor do Brasil. Né? Foi achar o Igor Jesus lá na Arábia, como eu disse, trouxe ele, entre aspas, de graça, porque não teve que pagar o Al-Shabaab, né? O Botafogo esperou terminar o contrato, fez um pré-contrato, pagou foi só luvas, né? Luvas pela assinatura do contrato, salários, isso tudo, mas multa rescisória para comprar ele do Al-Shabaab, o Botafogo não precisou pagar. Então, assim, é o que a gente chama de pegar o jogador de graça, digamos assim, né? Então, assim, o scout do Botafogo, mais uma vez, acertando demais, né? O Igor Jesus despontando aí para o mundo, né? E como eu disse agora, vou citar aqui os clubes que estão interessados, né? O Arsenal, o Chelsea e o Newcastle são os 3 assim maiores, né, de cara da Premier League que estão interessados no Igor Jesus. Além deles, tem o Brighton, o Brentford e o Nottingham Forest, também da Premier League. 6 clubes da Premier League estão de olho no Igor Jesus. O site inglês que soltou essa notícia é o TBR Football. Soltou essa notícia hoje na capa, na íntegra, sobre esses clubes que estão interessados. Lembrando que o Edu Gaspar, que é ex-diretor da CBF, do Corinthians, né, ele hoje está no Chelsea. Né, ele que é o diretor de futebol do Chelsea, que está observando aí o Igor Jesus para levar ele lá pro Arsenal, né, na verdade. O Chelsea não, pro Arsenal. Acabei falando errado aqui. Né? Então, assim, o Chelsea tem muitos jogadores. Né? O Arsenal é um clube, né, que você tem o Gabriel Jesus, né, que é brasileiro também. Ficaria Igor Jesus e Gabriel Jesus, quem sabe. Mas enfim, gente, a gente está falando aqui de uma situação que pode acontecer e que, sinceramente, é muito provável que aconteça. Porque 23 anos, atacante de seleção brasileira, do nível do Igor Jesus, é muito difícil você manter por muito tempo aqui no Brasil. Né? Muito complicado. O Botafogo tem um projeto muito sólido, uma SAF de sucesso, mas mesmo assim é muito complexo, complicado de você manter. Até porque tem os sonhos do atleta também, né? O atleta deve ter o sonho dele de jogar na seleção brasileira, já conseguiu. De jogar na Europa, ele que não jogou ainda, né? Jogou no Brasil e na Arábia, deve ter o teu sonho ali de jogar na Europa, né? O Igor Jesus. Isso geralmente acontece, né? O jogador tem esse sonho, imagina. Que vai falar pro jogador que ele vai jogar no Arsenal, no Chelsea. Todo jogador, né, a grande maioria sonha com isso hoje em dia. E a única coisa é que, se acontecer, a gente torce para que seja um valor de venda histórico, né, e que isso sirva de combustível para o Botafogo trazer novos Igor Jesus. Né? E eu tenho certeza que isso vai acontecer pela competência do scout, porque o Textor está vendo que o negócio é bom. Ele pega jogadores assim, dessa forma, jogadores com potencial, jogadores que chegam no Botafogo. O Botafogo é uma grande vitrine, uma visibilidade de seleção brasileira enorme. E aí o Botafogo consegue valorizar o atleta e depois vende ele por rios de dinheiro, por uma grana absurda. Né? E, claro, o torcedor do Botafogo quer o seguinte: além disso tudo, o Botafogo quer que ele seja decisivo nesse final de 2024, que ele continue sendo decisivo no final de 2024, que a gente ganhe a Libertadores, ganhe o Campeonato Brasileiro, 2 títulos, que ele faça o gol do título, que entre na história do clube e depois ele pode seguir a vida dele na seleção, na Europa, que a gente vai estar muito feliz e comemorando demais. Bom, pessoal, sobre o Igor Jesus e esse possível interesse dos clubes ingleses, Arsenal, Chelsea, Nottingham Forest, etc. É super compreensível. O Igor Jesus chegou aqui, já vinha de uma baita temporada na Arábia, fazendo muitos gols. Chega aqui e confirma que realmente não era só pelo nível baixo da Arábia, mas ele em si é um grande jogador e chega numa outra liga mais complicada e mantém um nível alto de rendimento e nível alto de resultados, gols, assistências. Aí eleva o nível de novo, vai para a seleção brasileira, já estreia com gols, atuando bem. Então vai estar se valorizando a cada dia mais. E se o Botafogo, por acaso, ganhar 1 ou 2 títulos esse ano, pode ter certeza que esses 250 milhões aí vão aumentar para uns 300 milhões, cara. E o Igor Jesus pode aí, em 6 meses, se tornar a maior venda da história do Botafogo com sobras. Mas com muita sobra, papo de 3, 4, 5 vezes mais do que a antiga maior venda. Ou até mais que isso. E vamos combinar, pessoal, não vamos ficar aqui também apegados eternamente a jogadores. A gente sabe que no modelo atual do mercado nacional, né, jogadores vão e vêm porque propostas irrecusáveis são feitas, né, e eles vêm para cá para
jogar bola, valorizar, sair e render um belo lucro pro clube, né? Um Almada, um Luiz Henrique não é pra cá de graça. Custam muito dinheiro, porque são investimentos para depois serem revendidos por mais dinheiro do que eles custaram para chegar. E gerando lucro para quem botou eles aqui. Se o Botafogo vendeu o Igor Jesus e trouxer um cara num nível parecido, é o ciclo da vida. O que me importa são os títulos. São as temporadas que o Botafogo vai fazer, temporada após temporada, se mantendo no topo ali, brigando nas cabeças todo ano, para beliscar uma hora ou outra um títulozinho aqui e ali. Se jogadores chegarem, depois de 1, 2 anos saírem, e todo ano chegar alguém no mesmo nível ou melhor, show de bola, tranquilão, tudo bem. Não temos que ficar apegados a jogadores. Torcemos para o Botafogo de futebol regatas, não para um time, o Igor Jesus, futebol clube, ou o Tiquinho, Esporte Clube, nada disso. Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só, não tem a música, então. É isso aí. Lógico que eu quero que o Igor Jesus fique aqui muito tempo, mas se por um acaso, um cara que veio de graça, né? Pô, um cara que vamos dizer aí que tinha um valor de mercado de 60 milhões de reais, que foi o que propuseram para ele aí antes dele estrear. Então era mais ou menos esse aí o valor que o mercado avaliava que ele tivesse. Passam poucos meses, muito poucos meses, e me chega uma proposta de 3, 4, 5 vezes esse valor, um valor que, pô, costuma ser um valor aí que você vê o Palmeiras recebendo por um Hendrick, por um Estevão quase, não tem nem o que falar. Não tem nem o que falar, tem que negociar. Entendeu? Eles vêm pra cá pra isso. Né? O Botafogo não vai se tornar um time saudável financeiramente se não negociar jogadores. É lógico. Se deve manter, prefiro que mantenha para um possível mundial e tal. É lógico, é lógico. Mas, dito isso, temos que lembrar que o Botafogo precisa fazer caixa até para, se por um acaso, daqui a uns anos, aplicarem o tal fair play financeiro. Imagina a cara de bunda do Landim se fizer um fair play financeiro e o Botafogo no ano seguinte tiver aí com uma receita com um faturamento de 600 milhões. Porque vendeu ali o Luiz Henrique, vendeu o Igor Jesus, cada um por 300 milhões e pum, 600 milhões de faturamento. Vai ter que enfiar a estratégia do fair play financeiro no rabo, porque no ano seguinte o Botafogo vai lá e pega mais 2, 3 caras de 100 milhões dentro do orçamento, dentro do teto do fair play financeiro. Então o Botafogo tem sim que fazer esse movimento. Vende, compra, vende, compra, vende, compra e por aí vai. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no nosso canal Notícias do Fogão. A casa daquele cara que quer se manter sempre bem informado sobre o nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Um abraço a todos, fico por aqui. Um bom dia a todos vocês e até o próximo vídeo.